Esse vai ser o último vídeo antes do lançamento do filme de Júnior e Nicole. E bom, no vídeo de hoje eu vi aqui Roboboy, o potencial desperdiçado da Cartoon Network. Eu decidi do tipo porque eu vi e tipo, é um desenho que eu utilizei de inspiração para Júnior e Nicole, especialmente o personagem G-Bot. E bom, como vocês podem ver, eu tô meio rouco também, então... Porque infelizmente essa semana eu peguei aqui uma gripe, então eu tô tratando um tempinho também e tudo mais. Mas nesse vídeo de hoje a gente vai ver a respeito do Roboboy. E também eu não vou falar tanto nesse vídeo também. Ok. E bom, eu não vou falar tanto nesse vídeo, mas quando vier momentos importantes, eu vou estar comentando um pouco com vocês. E de fato, o título é interessante também, então eu decidi trazer aqui pra vocês pra gente estar comentando a respeito também. E também, ó, Roboboy, né, que é um desenho e tudo mais, como eu disse. E eu vou comentando a respeito sobre a produção do desenho e outras coisas assim. E dito isso, vambora. Robot Boy, conhecido no Brasil como Roboboy, é um desenho lançado no Cartoon Network entre 2005 e 2008, mas sua exibição se estendeu até meados de 2010. Criado por Jan Van Rieselberg e dirigido por Charlie Bean, o mesmo cara que participou da produção e roteiro de desenhos muito famosos. Ah, é verdade. Bob Esponja tá dando bom, né? Também é um clássico mesmo. As Meninas Superpoderosas, Samurai Jack, Johnny Bravo, outro Samurai, que tem dois, né? Um de videogame e o outro da série mesmo. Jonas, o Robô e o Laboratório de Dexter. Então, ou seja, é de fato uma... Como Bob Esponja, Samurai Jack, As Meninas Superpoderosas e O Laboratório de Dexter. E assim como esses outros desenhos, dá pra dizer que Robot Boy fez algum sucesso na época que foi lançado. No entanto, parece que ele não sobreviveu ao tempo. A maioria das pessoas não chegou a saber da história completa desse desenho e só assistiu alguns poucos episódios. E o pessoal mais novo talvez nunca tenha ouvido falar de Robot Boy e muitas coisas envolvendo a dublagem brasileira se tornaram... Caraca, pegou o Luciano Huck, cara, tipo... Fizeram aí, que, mano, pior exemplo. Lost Media. Nesse vídeo aqui eu vou te contar resumidamente a história desse desenho, explicar por que ele foi esquecido e falar um pouco dessa parte misteriosa de mídias perdidas. Ah, e eu também vou falar no meio do vídeo porque eu acho que esse desenho é um dos maiores potenciais desperdiçados da Cartoon Network. Opa, tá aqui os tópicos. História do desenho, por que ele foi esquecido, Lost Media da dublagem brasileira, deixa eu ver. Ah, ele separou em tópicos. A história do desenho em si já é que o resumo, potencial desperdiçado. Porque, tá, então seja, é um vídeo um pouquinho maior. E eu acho que vai ter uns pontos também que eu vou estar comentando também durante esse vídeo, como eu disse. Bom, vamos lá. E bom, antes de você saber tudo isso, deixa o like e se inscreve se... Meu like já tá garantido. O link do vídeo original na descrição do vídeo. Quem quiser ir no canal do cara também, a Análise... que é um canal muito bacana que é de análise também, que ó, ele tem aqui uns vídeos muito bacanas também. Aqui a gente tem aqui, ó, séries da Glitch, temos, tipo, tem bastante coisas. Algumas coisas também aqui a respeito, outros conteúdos, muito bacana. Recomendo muito vocês darem uma olhada no canal dele, Então, vamos lá, o link vai estar na descrição do vídeo. Gostar do conteúdo. Sem mais enrolação, vamos lá. Para começar, Robot Boy não tem uma história muito bem detalhada. Ele é um desenho episódico, ou seja, não importa a ordem que você vai assistir os episódios. Assim como vários desenhos da mesma época e feitos por pessoas parecidas, tipo Meninas Superpoderosas ou até Samurai Jack. Existe uma ordem de acontecimentos, só que na maioria das vezes ela não importa. Então, o que é importante para entender Robot Boy, para saber a história desse desenho, é conhecer os personagens. Sim, e é importante, porque na história em si a gente tem que entender um pouco mais sobre, inclusive, até uma coisinha a mais. Eu também tenho aqui, salvo aqui, a Bíblia original da série, que é o guia e tal. Eu vou... Nossa, cara, nossa, meu Deus do céu. Aqui, ó, vocês podem ver, a gente tem aqui o guia sobre da cidade, os personagens, aqui, ó, a gente pode ver aqui o Roboboy, o próprio Roboboy, temos o... Deixa eu ver os próximos. Tommy. Mano, muito legal aqui. Temos os pais dele, o irmão dele, o Gus. Inclusive, esse personagem é bem chatinho, tá? Só pra avisar.
Bom, os pais dele, a Lola aqui, temos os... Inclusive essa moça aqui que é a esposa do cara aqui, ela não aparece na série, agora que eu me lembrei agora. E bom, é muito bacana também, eu acho que essa Bíblia aqui é de exemplo, porque essa aqui, ele explica cada detalhe de como que a série deveria ser. Muito bacana, por sinal. Quem quiser, eu posso até disponibilizar, mas até que tá disponível também, porque eu fui pegando no que tava disponível, mas quem quiser aí que eu disponibilize em algum lugar também, tudo, aí eu não sei, mas eu também não quero incentivar também muita coisa também, mas tá aqui, gente, pra quem quiser ver. Qualquer coisa, pesquisem, por exemplo, aqui ó, pera aí, Boy, aqui ó, acho que mais ou menos isso. Aqui tem bastante coisas que mostram respeito e tal, tá, né? Aqui ó, onde eu também peguei aqui, tem bastante coisas relacionadas, então aqui na pesquisa aqui vocês vão encontrar algumas coisas a respeito. Bom, dito isso, tá, né? Vamos continuar o vídeo. E o Protoboy? Protoboy talvez seja o... Sério, tenho que, né, sempre, nossa, esqueço sempre de desativar as notificações, tudo bem. Única parte da história que de fato importa e tem uma ordem cronológica. Mas... boa, vamos ver. Vamos por partes. Logo no começo de todo episódio, a abertura dos episódios, nós já temos uma introdução que explica como o Roboboy conheceu os protagonistas. Eu vou mostrar a versão dublada, mas eu já devo dizer que ela parece meio estranha, parece que ela tá meio cortada. Caro professor Moshimo, como vai sua mais nova invenção? Tommy Turnbull. Caro Tommy, temo que caia em mãos erradas. Eu gostaria que ficasse em um bom lugar, Olha lá, ó. onde aprendesse a ser um menino de verdade. Roboboy. Só com essa abertura nós já temos uma base de informações boa o suficiente para que você assistisse qualquer episódio e já tivesse o contexto necessário para entender como tudo acontece. Pelo menos é contexto suficiente para a maioria dos episódios. Mas só um detalhe importante antes da gente continuar: a abertura na versão original em inglês tem uma fala a mais que na versão brasileira a gente não adaptou por algum motivo. O professor Moshimo na versão em inglês diz que o Roboboy ultrapassou todas as expectativas. E aí sim ele fala que teme que ele caia em mãos erradas. Na versão brasileira não tem essa parte de superar expectativas. Ele só fala logo que ele tem medo de que pessoas mal intencionadas toquem nessa criação dele. Enfim, eu só... Eu acho que talvez porque no Brasil a adaptação seja diferente. Eu não sei como que eles, tipo... Bom, eu também não sei ao certo como que ficou, porque a dublagem ela é feita pela Sonte Vera Cruz, no Rio de Janeiro, inclusive é o mesmo estúdio responsável pelas dublagens de episódios inéditos de Chaves e Chapolin, do Multishow, que inclusive é Lost Media, infelizmente. E bom, é isso. É importante dizer esse detalhe mesmo, mas agora sim vamos falar dos personagens. O protagonista se chama Tommy Turnbull, um garoto de 10 anos que normalmente é inteligente. Não se preocupe, gente, ficar tá batendo na porta, mas sabem, né, como que eu faço aqui, tá? Responsável. É criança também, então, mas eu aviso sempre. E se importa com os outros. Eu digo normalmente porque ele ainda é uma criança, então em alguns episódios ele ainda dá vacilos gigantescos. Sim, não, sem dúvida. Não, mas tipo, criança, infelizmente, assim como eu posso dizer, assim, acerta e erra ao mesmo tempo. E tipo, errar é humano, isso é verdade. Mas vai aprendendo, né? Totalmente, sei lá. Os episódios que ele também se gaba demais, ele acha que não precisa dos amigos, só que normalmente ele é inteligente e no geral uma boa pessoa. Não sempre, mas em geral é. Ele era fã do trabalho do professor Moshimo, que é o criador do Robot Boy e de outros robôs que eu vou falar em breve. O professor Moshimo tinha rivais, e depois que ele criou o Robot Boy e percebeu que ele era muito mais forte e capaz do que o esperado, o Moshimo decidiu enviar o Robot Boy
Boy para ser cuidado pelo Tommy, na esperança de que o menino robô pudesse aprender a ser bom, sendo ensinado por um garoto inteligente, mas que ainda é uma criança. Então ele aprenderia a ver o mundo com olhos inocentes e bondosos. E outra coisa interessante é que o Moshimo tem uma assistente chamada Miu Miu, e ela também é a noiva dele, apesar de uma aparente diferença de idade. Isso é verdade. Parando pra pensar, o cara, tipo, é um pouquinho... Por que a moça tá com um cara de mais idade assim? Então, tipo, eu sempre quis entender. É verdade. Agora, parando pra pensar... O Tommy vive junto com seu pai, sua mãe e seu irmão mais velho, sendo que dentre eles, o que mais tem destaque é o irmão, que é quase o oposto do Tommy. Ele é mau, faz bullying com o Tommy dentro da própria casa e não é lá o melhor exemplo de inteligência. Isso é verdade. A mãe do Tommy também ganhou destaque do público, porém foi mais pela aparência dela. Sim. Pior, gente. Enfim. Pior é que quando faz uma personagem feminina, tipo, eu não sei como é que é a visão, eu acho que na visão do homem, que eu vou dizer aqui, quando faz uma personagem feminina de um jeito, como posso dizer, de mais sexual e tudo, isso acaba atraindo mesmo, isso é verdade. Mas no meu caso também, nunca liguei pra isso também, né, tipo, nunca me chamou tanto a atenção esses tipos de coisas, tá? E pode agradecer, né? Isso é uma pura verdade. Mas enfim, mesmo que seja por certos motivos, é por aí. O Tommy também tem dois amigos que aparecem em muitos episódios. Sim. Quase a maioria. Sendo o Gus, um garoto que cresceu com pais rígidos e que vive numa mansão antiga, sendo muitas vezes egoísta e querendo atrair a atenção pra ele, porém ele se importa com os amigos e no fundo gosta de ajudar. Mesmo que o cara seja um baita de um canalha, isso é verdade. A Lola, uma menina afro-americana educada e inteligente, que é filha de um embaixador. Ela tem uma relação muito próxima com o Tommy e até dá pra dizer que eles são namorados, por mais que o Tommy negue isso. Mas já teve um episódio em que ela beijou ele, na boca mesmo. Sim, eu sei que episódio eu já sei. Juntos eles passam por muitas aventuras e episódios em que sempre alguma coisa dá errado e eles precisam resolver ou o Robot Boy aprende alguma lição. Mas em muitos episódios eles precisam lidar com os planos malignos do Dr. Kamikaze, também chamado de Kamikaze dependendo do episódio da dublagem. Pra esse vídeo eu prefiro chamar de Kamikaze por algumas questões aí. Eu no caso já me acostumei com o Kamikaze, mas é verdade mesmo, né? Se bem que o Kamikaze já se tornou algo que eu já me acostumei a falar. Enfim. Kamikaze também cria robôs e tem como objetivo dominar o mundo, típico de um vilão de desenho animado. E tipo, não teve uma motivação estrutural, mas é tipo desenhos desses tipos assim, né? O vilão quer dominar o mundo porque sim. Temos que levar em conta que tem vilão que tem motivação do porquê que ele quer fazer isso, mas tem outro que é assim mesmo porque é pura maldade. Meu malvado favorito 2 nunca explica porque o Eumaki queria ser o vilão em tudo, mas pelo menos não precisava de uma explicação. Pelo menos o fato dele ser um vilão porque ele se inspirou no Gru, muito de boa. Isso, ele quer capturar o Robot Boy, transformá-lo em um aliado e fazer clones dele. Assim ele teria um exército implacável. Apesar do plano maligno, o Kamikaze é um daqueles personagens bem bobos. E ele tem um capanga, que também é o filho adotivo dele, chamado Constantine, que é tão bobo quanto ele. Tem um episódio chamado Constantine Rising, em que o Kamikaze fica doente e o Constantine sozinho consegue capturar a Lola, o Tommy e o Robot Boy. E no começo o Kamikaze até fica feliz vendo que o Constantine conseguiu fazer, mas quando o Constantine revela que tudo que ele fez foi um sequestro, um plano que ele pensou em tipo 3 segundos, o Kamikaze começa a dar um esporro nele falando que, pô, não é assim que funciona, ele não sabe de nada, um vilão precisa criar um plano elaborado pra conseguir ganhar do herói. E enquanto o Constantine levava bronca, o Gus aparece na base esse aí pelo menos brilhou, hein? secreta do Kamikaze, liberta os amigos e assim eles conseguem fugir. Parece que a base secreta não é tão secreta assim. Com certeza. Ainda falando nesse episódio, ele também mostra, de um jeito bem fácil de entender, as formas do Robot Boy. Em quase todo episódio, o Robot Boy mostra as 3 formas dele. Aliás, logo na abertura você já consegue ver.
Ah, é verdade. A forma dele pequenininho, a forma dele maiorzinho e a forma dele, assim, mais assim de... É tipo, eu não sei como dizer essa transformação, mas eu acho que é tipo... Ai, nossa, me deu branco, gente. Mas eu acho que é algo que o G-Bot também tem, só que ele tem de duas versões, porque a versão que ele tem é mais forte ainda. Ele tem 3 formas. A forma desativada, em que ele parece um brinquedo e não faz nada. Normalmente ele fica assim quando ele tá desligado ou sem pilhas, porque ele é movido a pilha. A segunda é a forma ativa, sendo o Robot Boy com a aparência normal dele. E nessa forma ele é capaz de voar, falar, pensar, entre várias outras coisas. E por ser um robô, ele é mais forte que um humano. A terceira forma é algo que ele ativa quando percebe uma ameaça ou uma situação de urgência, sendo a forma super ativa. Que é a poderosa do tipo dele, né? De ele ficar mais forte tudo. Sim. Ele deixa de ser um robô fofinho e se transforma numa verdadeira máquina de combate, medindo mais de 1,80 de altura e sendo capaz de fazer qualquer coisa. Tipo soltar mísseis, lutar, até cordas ele consegue fazer, enfim, tudo depende da criatividade do roteirista. E bom... E sem contar que uma coisinha da história da produção da série, só para poder contar aqui pra vocês. Basicamente, o desenho em si, pelo que eu soube, ele começou a ser desenvolvido por volta de 2001 a 2002. E aí, o que acontece? O desenho ele passou por várias reformulações. E aí também com isso, como eu posso dizer? O próprio criador já confirmou que ele se inspirou no próprio filho também, que infelizmente ele sofreu bullying. E aí com isso ele fez o Roboboy e tal, para poder mostrar aí da vida do cotidiano e tal. Bem interessante essa ideia. E também uma outra coisa também é que o desenho foi aí, teve várias alterações. Aí a Cartoon Network também adquiriu os direitos de transmissão, né? Acho que porque é uma coprodução, então é feita por um estúdio da Europa. Então eu não vou conseguir lembrar nomes porque que é meio complexo também de explicar algumas coisas. Enfim, e aí a partir daí a série foi dividida em 4 temporadas, em 2, né? Entre a primeira temporada é dividida pelas primeira e segunda série, e a segunda temporada foi dividida por terceira e quarta série. Mas aí eu também vou explicando isso também ao longo do vídeo. E sem contar que tem uma coisa que o próprio criador odiou no Roboboy, que eu já vou explicando pra vocês. Bom, conhecendo esses personagens, você basicamente conhece o Robot Boy. Os episódios costumam girar em torno disso, um robô aprendendo a viver com os humanos e fazendo boas ações, ao mesmo tempo que precisa derrotar constantemente um vilão. Só que no meio de uma premissa simples, existe uma história um pouco mais bem desenvolvida, que são os outros robôs criados pelo Professor Moshimo. Sim. No episódio 22 da primeira temporada, o Proto Boy é apresentado. O Moshimo liga pro Roboboy falando que ele tinha criado uma nova arma e pede pro robô fazer o download. Enquanto o download é feito, o Robot Boy pergunta pro Moshimo se ele tinha família, e então o Moshimo explica que ele meio que tinha irmãos, um deles sendo o Proto Boy. Ele era um protótipo, uma tentativa de criar o Robot Boy como ele é hoje, e o Proto Boy tinha capacidades incríveis, principalmente de combate, mas sem contar que também serviu de inspiração na criação do protótipo 3000, e sem contar que a ideia do G-Bot contra o protótipo 3000 é a partir da música Arquivais do canal do Problems. Então quem já escutou essa música, ela é bem baseada, porque quanto o G-Bot e quanto o protótipo 3000 são arquirrivais. Por alguma razão ele era mau, ele já nasceu mau. E tudo piorou quando um dia o Protoboy foi roubado pelo Kamikaze e o Constantine, que fizeram o Protoboy ser ainda pior. Só que ele tava tão maligno que destruiu a própria base do Kamikaze e poderia ter matado o próprio doutor se não fosse o Constantine desligando ele. Depois que o Robot Boy sabe disso, sabe que ele tem um irmão, ele vai atrás dele, invadindo a base do Kamikaze e encontrando... Pior que eu ouvi mas gente, não se preocupe porque tem a criança por aqui, né, como eu disse, então sempre vai batendo na porta.
ficando o Protoboy guardado junto com vários outros robôs. O Robot liga o Proto e assim que ele inicia, ele já pensa em destruir. Os dois saem por aí e o Proto quer mostrar pro Robot como é se divertir, mas a diversão dele consiste apenas em destruir as coisas. O Robot então leva o Proto até o Tommy, querendo que o Tommy transformasse o Proto em um robô do bem. Só que não é fácil assim, o Proto só arremessa o Tommy pra cima e ele precisa ser salvo pelo Robot. Agora o Robot enxerga o Proto como ameaça, e ameaças precisam ser eliminadas. O Proto estava causando confusão em uma ponte, e o Robot vai até lá para enfrentar ele. Nessa cena é mostrado que o Proto é mais forte que o Robot, e mesmo quando o Robot ativou o modo superativo, o Proto ativou também. Ele também tinha essa capacidade. No entanto, por mais forte que ele fosse, o Moshimo estava lá e diz pro Robot usar a nova arma dele. Essa nova arma era um pequeno inseto robótico que podia se explodir, e ele explodiu no Proto. Não é mostrado o que aconteceu com o Proto por enquanto, eles até acreditavam que tinham destruído ele. O Robot Boy fica triste por ter supostamente matado o irmão, mas então ele entende Sem contar que o próprio protótipo 3000, depois que ele foi destruído, ele não volta mais, já que, né, ele morre de forma eletrocutada, ou seja, se ele foi eletrocutado e explodir daquele jeito, já era. O Proto não é a família dele. A família dele é o Tommy e o Moshimo. Isso até a gente chegar no episódio 30. Tá, sim. Em Robot Girl, o Moshimo chama o Robot Eu já sei quem que é. A Robo Girl, né, também. Boy para conhecer a nova criação dele, a Robot Girl. Ela serve como uma companhia para o Robot Boy, mas ela ainda não entende muito sobre nada, então o Robot Boy precisava ensinar ela. Acontece que ele também não é o exemplo de coisa mais responsável do mundo, então eles fazem tudo o que não podiam fazer, inclusive sair da casa voadora do Moshimo, e ele tinha dito para não fazerem isso. E por causa dessa irresponsabilidade, eles são detectados e capturados pelo Kamikaze. Por sorte, o Tommy viu isso e ligou pro Moshimo, então os dois foram até a fortaleza do Kamikaze. O Tommy, também sendo uma criança irresponsável, entra lá para tentar resgatar ele sem ter um plano em mente, e ele conseguiu trocar as pilhas do Robot Boy para que ele conseguisse ter energia o suficiente para se soltar. Mas aí o Kamikaze percebe isso e ativa um sistema que fazia as paredes se moverem, querendo esmagar todo mundo ali, inclusive o próprio filho dele, o Constantine. O Robot Boy sozinho não tinha força suficiente para impedir que as paredes esmagassem eles, nem mesmo no modo superativo. Então o Moshimo, que estava do lado de fora, fala pra Robot Girl que ela também tem um modo superativo e diz que ela podia ativar sempre que ela detectasse uma ameaça, sempre que pensasse que os amigos dela poderiam estar em risco. Então ela pensa como seria perder o Robot Boy e entende a gravidade da situação, ativando o modo superativo e combinando forças com o Robot Boy, eles impedem que as paredes esmaguem eles, sobrecarregando o sistema. E depois disso, eles vão embora. Agora a gente já pode ir pro episódio 3 da segunda temporada. E olha, por mais que algumas pessoas considerem que tenham 4 temporadas, o canal oficial do Robot Boy no YouTube considera apenas 2. Sim, mas como eu disse, são separados em séries e tal. Então vamos dizer que são só 2. Bom, tá, quem quiser considerar que são 2, tudo bem. Eu vou até considerar aqui também já para simplificar. Nesse episódio, o irmão do Tommy estava jogando laranjas no Gus, e quando ele acerta, o Gus faz expressões exageradas e se finge de morto, algo que o Robot Boy aprende a fazer. Só que aí, enquanto eles estão brincando e conversando lá, do nada, um meteoro é arremessado na direção deles, algo que o robô consegue quebrar na forma base mesmo. Só que esse... boa! É uma pena que vai só arremessar uns meteoros pequenininhos, mas... O meteoro foi só o começo de uma tragédia. O Protoboy retornou. E sem mais... E aí vai ter gente esse do tipo que vai perguntar como que ele sobreviveu. Ele não tinha morrido? Cara, eu tô forçando muita voz pequena, cara. Mais nem menos, ele vai pra forma superativa e facilmente destrói o Robot Boy. Ele só não acabou com o robozinho completamente porque recebeu uma ligação da esposa dele. O quê? Um minutinho, sim, alô? Sim, querida, não, querida, estou ocupado, querida, eu ligo depois, sim? Eu sei, eu me lembro, não estou gritando. Tá, tudo bem. Que é isso, cara? Meu Deus! Querida, tem gente vendo. Tá. Eu também. Não tenho tempo para te destruir, mas Protoboy vai voltar. Pelo menos uma boa vantagem.
Isso ficou meio jogado, nunca foi explicado, mas vamos não pensar muito nisso. O que importa é que eles vão até a base secreta do Moshimo, que fica no deserto, e pedem para que ele conserte o Roboboy. Antes mesmo do concerto acabar, aparece uma notícia ao vivo na TV de que tinha um robô assassino atacando um cruzeiro, e os pais do Tommy estavam nesse navio. Então o Roboboy, Tommy e Gus vão até lá, mesmo sabendo que o nosso robozinho era mais fraco que o Protoboy. Em certo momento, o Protoboy fura o navio, que começa a afundar, e pega o Tommy, levando ele pro céu e então dizendo ao Roboboy pra fazer uma escolha. Caraca! Olha a cara do... Mano, a cara do garoto. Calma, pera aí. Eu vi uma coisa, eu vi um detalhe. Mano, olha a cara do garoto, velho. Meu Deus! Ou o amigo dele, ou o navio. E ele joga o Tommy. O Roboboy, como um verdadeiro herói, pega o Tommy, coloca no navio, vai pra baixo d'água, dá um soco no chão que faz surgir uma ilha embaixo do navio, impedindo ele também, olha, ele é forte, hein? de afundar. Depois disso, ele e o Protoboy vão pro modo superativo e parecia que um confronto iria começar. Mas, com apenas um soco, o Robot Boy é supostamente nocauteado e cai na água. O Protoboy pensa que derrotou o irmão mais fraco e prossegue pensando em destruir o navio. Porém, tudo que o Robot Boy fez foi se fingir de morto. Sério? Ele não tinha sido nocauteado com essa facilidade. E como? Tipo, agora eu quero explicação. Ele aproveita a oportunidade para conseguir arrancar uma peça fundamental do corpo do Proto, tipo a placa-mãe dele, fazendo com que ele fosse desativado. Nessa cena também dá pra ver que quando o robô faz isso, ele fica triste, mas essa tristeza dura pouco. Ver o Tommy feliz e seguro deixa o Roboboy feliz também. Acontece que essa não seria a última vez que o Protoboy seria visto. Ainda tem mais 2 episódios que eu devo falar pra vocês. No episódio 42, o Protoboy volta mais... Mano, é tipo o William Afton. Cara, esse Protoboy é o William Afton. Do tipo, eu sempre vou voltar, caramba. uma vez, e sem uma Não morre não. explicação exata de como ele foi restaurado. Dessa vez ele nocauteia o Robot Boy e troca de corpo com ele, obrigando o Gus a ir até a casa do Tommy. E lá ele começa a apresentar defeitos até que o Tommy decide levar ele ao professor Moshimo. Acontece que não eram defeitos, ele estava fazendo tudo de propósito. Chegando em uma das bases do Moshimo, ele revela que na verdade é o Protoboy e exige que o Moshimo dê atenção para ele, já que o professor ama o Robot Boy, mas trata o Protoboy como uma falha. Nesse momento, o Robot Boy, no corpo do Protoboy, aparece lá. E ele pensava que poderia vencer facilmente, afinal, o corpo do Proto é mais forte. É verdade. O problema é que o canhão dele, que é uma parte fundamental de onde vem a força do Protoboy, não estava funcionando. Parece que o Proto já tinha previsto que... Nossa! Mesmo... Robot poderia ir atrás dele e desativou o canhão. Ou melhor, ele pegou algumas peças e guardou com ele. Então, sem o canhão e com habilidades de combate inferiores, o Robot não foi capaz de vencer o Proto. E essa briga acabou, na verdade, por causa de outro vilão chamado Brian, que agora... é conhecido como Brainiac. Eu não falei dele antes porque ele só tem 4 aparições na série, mas só é relevante de fato em 2 episódios. Nesse aqui e na origem dele, que mostra que o professor Moshimo deu um cérebro sintético a um Yaki, que é esse bicho aqui que parece um boi. Mas o Brian sentiu como se ele fosse uma aberração e jurou se vingar do Moshimo. Pensem que o Brian é tipo o macaco louco Nossa, é verdade, né? É tipo o macaco louco das meninas superpoderosas, lembrou muito. de Robot Boy. Enfim, o Brian chegou lá com uma nave e ele disparou um laser potente contra o Proto no corpo do Robot. E isso não foi à toa, não é porque ele quer salvar o Moshimo. É porque, de acordo com ele, quem vai matar o professor Moshimo serei eu. É verdade. O problema é que a nave dele quebrou e ele foi preso por outros Yaks modificados pelo Moshimo que tinham capacidade de soltar teia. E... isso é meio suspeito. E esse episódio é meio que isso. Eu sei que algumas explicações minhas pareciam jogadas, mas é porque é assim mesmo. O desenho é assim, só que por mais que... o desenho tem umas explicações muito naquilo lá, né? Tem um ponto. Esse episódio tenha parecido um pouco confuso, ainda tem mais um episódio, que é a última aparição do Protoboy, e nesse as coisas ficam um pouco mais claras. Eu também vou ajudar na explicação para que vocês consigam entender de fato o que é a história do Robot Boy e principalmente do Protoboy. Então vamos lá, o último episódio considerado importante pro que eu tô trazendo aqui se chama O Retorno de Robot Girl. Esse daí é porque o roteiro eu achei meio raso.
Mas se for alguma coisa de explicação direito, vai lá, porque eu não entendi esse episódio. O episódio 46 da segunda temporada. O episódio começa com o Tommy acampando com os amigos, brincando de fazer aquelas sombras com as mãos, quando de repente algo colide com uma montanha e eles vão lá ver. Era uma cápsula e dentro dela estava a Robot Girl. Quando tentam ligar ela, a primeira coisa que ela faz é reproduzir uma mensagem do Moshimo pedindo ajuda. Eles levam ela pra casa e o Tommy faz alguns testes, mas ele percebe que os chips dela estavam estranhos. Ela não estava conseguindo usar a lógica muito bem e nem estava se lembrando direito de quem era o Robot Boy. Ele faz alguns reparos, tentam conversar, mas a Robot Girl ainda estava com a memória embaçada. Então a Lola aparece e diz que vai ajudar do jeito dela, sabendo como tratar uma garota. Ela leva a Robot Girl pra tenda dela, conversam um pouco e então as duas voltam e dizem que tá tudo bem. Graças a Lola, a Robot Girl voltou a conseguir pensar e recuperou as memórias de quem é o Moshimo, o Tommy e Robot Boy. E também conseguiu se lembrar de onde estava o Moshimo. Ele foi sequestrado pelo Proto Boy. Se antes o objetivo do Proto Boy não tinha ficado claro, então agora o desenho decidiu escancarar. O Proto Boy queria eliminar o Robot Boy e agora a Robot Girl também, para que ele fosse a única criação do Moshimo. E se isso não fosse possível, então ele mataria o próprio Moshimo. Nossa! Episódio, ele ficou bem perto disso. Ele consegue prender o Robot Boy, que tentou defender a Robot Girl, e ela tenta lutar contra ele, mas é óbvio que ela não é pária. Como último recurso, a Lola diz que ainda tinha um robô do Moshimo que ele não tinha se livrado, e os meninos fazem uma figura de sombra para enganar o Proto Boy. Essa enganação não durou muito, ele descobriu rápido, mas até ele descobrir foi tempo suficiente para que a Lola chegasse até um painel de controle e conseguisse desativar essa forja gigante que iria jogar metal quente em cima do Moshimo. Com isso, o Proto Boy ativa o modo superativo, salva o Moshimo, derrota o Proto Boy, que aparentemente caiu no metal quente, salva a Robot Girl e todos os outros saem dali. E o episódio termina. Pois é, abruptamente, um episódio que continua a saga do Proto Boy e até mesmo volta com a Robot Girl tinha acabado. E pouco tempo depois a série também pararia de receber novos episódios. Ah, é verdade. Na verdade, o motivo mesmo é que lá em 2008, como eu posso dizer, que eu também cheguei a pesquisar também para poder explicar nesse vídeo pra vocês. A Cartoon Network sentiu que entre 4 temporadas já estava ótimo pro desenho. E aí com isso, a Cartoon Network decidiu encerrar o negócio de coproduções para poder ter seus próprios originais. Por isso que aí depois de Roboboy, aí a Cartoon Network decidiu focar em 3 originais. Gumball, Apenas um Show e Hora de Aventura. E tipo... O Gumball, ele é mais pro episódico, e é mais assim que é algo que você não precisa levar tão a sério. Apenas um Show é a mesma coisa, apesar que tem um fechamento e tudo mais. Agora, Hora de Aventura consegue misturar episódico com contínuo. E é uma série Nossa, dos 3, gente, dos que eu mais gosto é o Hora de Aventura. Cara, é muito bacana. O show apresenta aí um mundo muito maravilhoso, personagens carismáticos e... você vai querer explorar mais aquilo lá e muito identificáveis ainda. Sem dizer o que aconteceu com o Proto Boy ou com qualquer outro personagem, nos comentários do episódio 46 tem até um cara que comentou o final deletado, que na verdade é só o final de como ele queria que esse episódio tivesse acabado, com a Robot Girl pedindo pra ficar com a Lola e o Moshimo aceitando. Afinal, se ele destinou o Robot Boy a ficar com o Tommy para que ele pudesse se tornar um menino de verdade, então por que não destinar o Robot Girl para a Lola para conseguir se tornar uma menina de verdade? Bom, fato é que isso não aconteceu, pelo menos não foi mostrado. E aliás, muita coisa que poderia ter acontecido nessa série simplesmente não aconteceu. E isso provavelmente foi uma escolha dos criadores. Ao invés... no caso, como eu posso dizer... eu vou explicando pra vocês ao decorrer do vídeo. Ao invés de fazer uma história linear, os criadores preferiram fazer vários episódios completamente avulsos. Claro, não precisava ser tão linear quanto o Ben 10, por exemplo. Mas E olha que Ben 10 do tipo, era muito, como posso dizer, era um sucesso também, sem contar que a Warner e a Cartoon ganham bilhões com a franquia.
Talvez algo na vibe de Hora de Aventura, sabe? Que tinham vários episódios que não continuavam a história, mas tinham episódios que sim. O problema é que quando você tem 104 episódios e só uns 6 ou 7 são lineares, fica meio complicado. Além de que entre esses episódios tem muita coisa que não é explicada, como o fato de que o Protoboy consegue se recuperar e voltar. É verdade, isso nunca foi explicado mesmo. Tipo, quem é que tá consertando ele? Ele tem reparo automático? E assim, é claro que eu entendo que foi uma escolha dos criadores fazer dessa forma. Até porque outros desenhos da época também eram desenhos episódicos. As Meninas Superpoderosas, ou até mesmo Samurai Jack. E Robot Boy funciona majoritariamente assim. Só que se a gente olha com um ponto de vista mais atual, mais moderno, se essa série tivesse uma história mais bem contada, com mais detalhes, com mais episódios que fossem lineares, nós poderíamos até ter algo semelhante à história do Malware em Ben 10. Que É verdade. No caso também, eu acho que eu vou explicar também a respeito da Turma do Providence e Juninho Nicole Rebruches aí, que eu vou... Enfim, começando com a Turma do Providence. Basicamente, o Providence explicou do porquê que estão refazendo a história de origem da Turma do Providence. Na live em si, o Providence disse assim que ele chegou a ver as historinhas antigas feitas em 2022 até 2023, que ele viu que o negócio era tudo bagunçado e tudo mais. E aí com isso, ele conversou com o Stick e ele disse, vamos refazer do zero? Vamos fazer uma parada mais da hora? E aí a gente tem agora a série Turma do Providence, que começou aí. Eu acho que no momento, eu não sei quando vocês estão assistindo esse vídeo, mas no aqui tem 2 episódios no momento, mas já, quando vocês estiverem assistindo, acho que deve ter 3 ou alguma coisa assim. Então, ou seja, eu tô fazendo algo mais devagarzinho. E não fazendo algo totalmente jogado na tua cara. Então, agora... E, tipo, cada planeta, por exemplo, eu acho que deve ser apresentado ao decorrer de cada capítulo, alguma coisa assim. Mas, no caso, eu acho que essa série principal do A Origem deve focar mais no Planeta Azul, que é o planeta de onde o Providence e a família dele vieram. E tal, né? E com o Juninho Nicole é a mesma coisa. Eu cheguei até a ver alguns episódios antigos, assim, de 2024, e eu vi também que era bem bagunçado também. Confesso, em ordem de postagem, outras coisas assim. E é por isso que eu também decidi recomeçar do zero também, fazendo algo mais da hora. E o Rebruches também do tipo, ele não é só algo do tipo, personagens com visual aprimorado e outras coisas assim. Mas sim uma história mais refinada, fazer algo mais da hora também. Então esse também é outro motivo do porquê eu decidi refazer do zero. E o Mundo de Júnior também, eu confesso que tem algumas coisas que não me agradou tanto. Então, eu acho que a escolha de eu também não tá, continuando muito com a série é por conta disso. Que eu também não tô tão feliz com a série, tá? Só pra avisar. Mas, enfim, vamos continuar o vídeo. Foi uma criação do Azimuth considerada uma falha. Outro comparativo que talvez alguns de vocês já tenham pensado seria o Sonic e o Metal Sonic. Ah, sim, é verdade. A diferença é que o Metal Sonic foi criado com base no Ouriço Azul, só que ele pensa que é original. O Protoboy sabe que ele é o original, e a série consegue transmitir essa ideia, mas acho que não com a profundidade adequada. Sei lá, parece que eles tiveram um pouco de medo de fazer alguma coisa que fosse mais séria. Tipo, o Robot Boy é decepado pelo Protoboy, e aí ele atende uma ligação de uma suposta esposa e fala que precisa ir embora. Tipo, como assim, cara? Isso não faz o menor sentido. Eu lembro, aqueles minutos atrás. Você tem um momento que é extremamente sério, que você se preocupa com o robô, e em menos de um minuto depois já virou uma cena cômica. Parece que os criadores estavam realmente querendo fugir de fazer a série parecer algo mais sério, sabe? Eles queriam fazer algo destinado ao público infantil. Tudo que pisasse um pouco mais para um lado adolescente, que tivesse uma coisa mais sombria, aí eles evitavam. E que fique claro, eu não tô dizendo que Roboboy é um desenho ruim, apesar de que as notas não são as... é verdade, né? Tem esse ponto. melhores, mas eu creio que muitas pessoas que reassistiram compartilham da mesma ideia que eu. Caramba. Pô, cara, imagina o quão legal seria o Protoboy chegando no Robot Boy falando I am the real robot. E pior que esse personagem é um pouco profundo sim. Ele quer ser o Robot Boy e ele literalmente tentou isso. Só que a série infelizmente não mostra um lado muito reflexivo dele. Parece que realmente tudo que ele quer é destruir. Ele é um vilão daqueles que é vilão porque sim. Ele é vilão porque ele é vilão e ponto. Ele é mal porque ele é mal. Eu acho que seria mais interessante se ele tivesse nascido neutro, mas ele foi transformado numa máquina mortífera pelo Kamikaze. E aí o Moshimo viu o perigo das criações dele cair nas mãos erradas e não cometeu o mesmo deslize com o Robot Boy. É verdade.
Sem contar que se o criador pudesse hoje refazer Roboboy do zero, fazer algo mais da hora e tudo mais, até que dá, porque hoje em dia a animação hoje evoluiu pra caramba, você tem mais recursos para você poder fazer aí algo mais da hora também e tudo mais. Então seria interessante. Imagine só, por exemplo, uma série em 3D, por exemplo, do Roboboy. Seria interessante. Com um visual bonito, aprimorado. Seria interessante ver ou um revival também, ou sei lá, um reboot, por exemplo. Há até pra dizer que a série deixa isso implícito, que essa é a história dos irmãos robôs, só que isso não é muito bem verdade, justamente porque o Protoboy nasceu mal. E o motivo disso nunca foi muito bem detalhado, o Moshimo simplesmente criou o M e é isso aí. Não tinha como ele destinar o Protoboy a uma criança, por exemplo, porque o Protoboy provavelmente mataria ela. Enfim, cara, eu poderia me estender mais ainda nessa parte, eu poderia falar também que seria muito legal se a Robot Girl fosse uma personagem recorrente, que fosse ensinada pela Lola, mas eu acho que eu ficar falando sobre isso, né, sobre o que a série poderia ter, seria redundante. Eu acho que eu já consegui passar suficientemente o meu ponto de que Robot Boy tinha uma historinha muito boa e muito simples, mas eles preferiram não aprofundar. E no fato, a gente tem episódios bons, mas até também alguns que são mais, como eu posso dizer? Eu não vou dizer que a série tem uma barriga gigante que acaba enchendo com episódios secos e mal escritos. E não é isso. Na verdade, o problema em si é que tem episódios em si que infelizmente possuem uma escrita totalmente fraca e não tão interessante assim. Então isso perde assim, o interesse de você querer assistir. E sem contar que o Bob Camp, né, que é, como eu posso dizer, acho que é o nome dele totalmente. Vou dar só uma olhada, gente, rapidinho. Terminei de pesquisar e sim, esse é o nome dele. Ele basicamente assumiu a segunda temporada, que são a terceira e a quarta temporada e tal, que são assim divididas em duas partes e tal. Enfim. E aí com isso, o que acontece? O pessoal da produção não gostava de como ele trabalhava. Sem contar que a primeira e a segunda temporada era algo razoável. Dava pra assistir os episódios, eram algo interessante de assistir. E algo que dá pra assistir e tal, que você acaba gostando. E os personagens muito bem carismáticos. Mas a partir, assim, da primeira temporada, agora a segunda temporada, quando o Bob Camp assumiu e tudo, aí, né... Mensagem de boa noite, tá? Não se preocupe. Enfim, continuando. Aí o pessoal da equipe odiou como que a segunda temporada foi feita. E eu acho que bem por volta de quando a produção já estava sendo encerrada e tal, o cara foi demitido, porque o próprio criador do Roboboy não gostou de como que o cara desrespeitou a Bíblia, o guia em si, que a série seguia. E qual que foi a consequência? Eu acho que a pressão do cara não estava das melhores. E mesmo que a Cartoon Network não tenha mais os direitos, assim, do Roboboy e tal, por ser um desenho de coprodução, como ficou aí para ganhar novos episódios? Em 2016, o próprio criador já deixou claro aí o negócio. De sim, que não teria novos episódios, não tinha um plano nem nada, e que não pretendia voltar. Ou seja, devido aos problemas de produção que a segunda temporada teve, então o cara não queria voltar a fazer o desenho. Essas são as consequências do que aconteceu, infelizmente. Por isso, do meu ponto de vista, Robot Boy é um dos maiores potenciais desperdiçados da Cartoon Network. Tudo bem que a série não é exatamente da Cartoon, ela foi comprada pelo Cartoon, mas ainda é válido. E bom, dito tudo isso, bora pro próximo tópico que eu prometi lá no começo do vídeo. Por que Robot Boy foi esquecido? Bom, Robot Boy é uma daquelas animações que se você mostrar pra alguém, as maiores chances é de ela não se lembrar desse desenho, ou ela vai dizer que essa memória é desbloqueada da infância. Só que essa memória tava muito enterrada, porque é pouco provável que a pessoa tenha visto muito desse desenho. Eu mesmo lembro de ter visto uns 2 ou 3 episódios no máximo em horários não muito convencionais. E existem... E eu me lembro, eu acho que um pouquinho. Eu acho que porque, como eu assisti a Cartoon Network no passado, antigamente, quando criança, lá nos anos 2000, então eu me lembro um pouquinho desse desenho. Alguns motivos que justificam por que Robot Boy foi praticamente esquecido. Para começar, Robot Boy é como se não fosse um filho do Cartoon Network, mas sim um enteado, vamos dizer assim. Essa animação era uma coprodução das empresas Alphanin e Lux Animation. Essas são as produtoras que eu tentei dizer aqui, mas são bem complicadas. Alphanin e Lux Animation, né?
Ah, tá. É porque é meio esquecível um pouco esses nomes, acaba esquecendo fácil. E o que a Cartoon fez foi comprar os direitos de exibição para poder colocar na grade americana e posteriormente exibir em outros países também. É por isso que você não via brinquedos do Robot Boy e nenhum investimento em marketing para divulgar esse desenho. Também É verdade, não teve não teve produtos. Teve aí uma história em quadrinhos, mas não conta. vale citar que na época, entre os anos 2000 e começo de 2010, o tema de robôs convivendo com humanos tinha se tornado uma coisa meio comum. A Nickelodeon Isso é algo que acabou parando com o tempo. tinha o desenho robô adolescente. Esse desenho também é bom, gente. Inclusive, que eu assisti o primeiro episódio lá em 2023 e olha que é muito bom. E olha que, originalmente, sim, já estava tendo chances de ter um personagem robô na franquia. Ia ser menina, só que aí com problemas e tal, não foi pra frente. Então, olha, com isso, o G-Bot acabou surgindo. E às vezes parece que o Robot Boy foi uma espécie de tentativa da Cartoon para competir com esse desenho. E outra coisa, a gente também não pode fingir que o desenho é super inovador. Afinal, o tema de uma máquina inocente e bondosa que quer ter hábitos humanos não é uma novidade. É verdade. Isso existe desde Astro Boy ou até mesmo Pinóquio. É verdade. Que raios que é isso? Além disso, falando dos tempos atuais, os direitos de distribuição ficaram presos em contratos europeus antigos, então você não encontra esse desenho em nenhum streaming. E na verdade você pode assistir todos os episódios dele no YouTube mesmo, de graça. Só que tem um pequeno problema, eles estão todos em inglês. Existem sim alguns episódios dublados em português aqui no YouTube e em outros sites não oficiais, digamos assim, porém não todos, porque parte deles se tornou Lost Media. No Brasil, o desenho foi dublado pelo estúdio Som de Veracruz. Que também é o mesmo responsável pelas dublagens de episódios inéditos de Chaves e Chapolin do Multishow. Teve uma exibição de bastante sucesso no Cartoon Network e na TV aberta pela Rede Globo. E mesmo assim, hoje o status da dublagem brasileira é considerado como parcialmente perdido. Os motivos para isso são bem específicos. O primeiro deles é o sumiço das fitas master originais. Como o desenho parou de ser transmitido na TV brasileira por volta de 2009 a 2010 e não foi lançado em boxes de DVD oficiais no Brasil, os únicos registros da dublagem em português dependiam de mídias físicas do arquivo do estúdio ou da emissora, que muitas vezes são descartadas ou trancadas em arquivos inacessíveis por questões contratuais. A maior parte dos episódios dublados que encontramos hoje na internet sobreviveu graças a fãs que gravavam o desenho da TV usando placas de captura ou fitas VHS, e anos depois digitalizaram e postaram em fóruns e sites como o Rede de Canais. É verdade. Pelo menos o desenho sobreviveu a partir do que o pessoal tinha, pelo menos. Então, como a gravação dependia da boa vontade dos fãs da época, alguns episódios específicos, especialmente da segunda temporada, simplesmente nunca foram gravados ou upados na internet. Até hoje, Sem contar que tem desenhos, por exemplo, o Wolo Whoopsie ficou uns bons anos sem ter, tipo, uma descoberta de dublagem e tal. Só que aí, a partir em 2024, a série foi disponibilizada na Max, na HBO Max e tudo, quando a HBO virou Max. E aí, antes estava disponível no Discover Plus, então, era um desenho que era mais fácil, mas não era todo mundo que tinha Discover Plus. Mas aí foi pra Max, quando o foco totalmente mudou. E é interessante do tipo, que o desenho ficou aí durante um ano inteiro, porque depois aí, no final do ano, o desenho saiu da HBO Max, infelizmente. A comunidade de Lost Media Brasil mapeia que alguns segmentos dos episódios continuam sem nenhum registro do áudio em português. E pior, cara, tem uma curiosidade sobre isso que eu acho muito interessante. É o tipo de curiosidade que você só veria num vídeo de iceberg. Olha só. Opa! Diz aí, meu amigo. Pra vocês terem noção do nível de esquecimento da produção, o nome do dublador do próprio Robot Boy, Gabriel Borba, só foi descoberto pela comunidade de fãs em 2023. Sério? Quase 18 anos depois da estreia, quando o público conseguiu entrar em contato com Ettore Zuin, o diretor Olha, quem é o dublador que dublou o Roboboy? da dublagem Onde você viu? Foi o original. Aliás, o Gabriel Borba é filho adotivo do Ettore Zuin, e enquanto o pai dele é um dublador extremamente conhecido pelos seus trabalhos, o Gabriel Borba normalmente dubla vozes adicionais, ou
Ah, é verdade. Seja, os figurantes de filmes e séries que você assiste. Então, debativelmente, o trabalho mais importante de toda a carreira dele até agora teria sido Robot Boy. E mesmo assim, demorou quase 2 décadas para que fosse descoberto que ele era o dublador do menininho robô. Até 2023, ninguém sabia quem tinha dublado o Robot Boy. E olha, já que eu tô falando de dublagem, eu acho que vale a pena fazer uma homenagem e falar que muitas vozes envolvidas em Robot Boy já não estão mais entre nós hoje. Infelizmente, né... A gente vamos dar as nossas condolências, né? Que infelizmente muitos dubladores infelizmente faleceram. Como José Luiz Barbeito. Deixa eu ver quais são os... Tem alguns desenhos que eu... tirando o Dexter, né? Porque o Dexter eu acho que eu conheço pela voz. Jorge Ramos. Sim. Zack Schneider. Ah, é verdade. E Caio César. É. Sinto muito a família e aos fãs, e às vezes eu penso que sempre que um dublador falece, é como se os personagens que ele tivesse dublado tivessem morrido também, porque um personagem só é verdadeiramente único para uma nação quando ele ganha alma pela voz dedicada a ele. E bom, pessoal, esse foi o vídeo. Isso é verdade. E de fato, o Roboboy teve um potencial muito grande. Cara, se esse desenho pudesse ganhar um reboot, por favor, faça um reboot de Roboboy, até porque... E, tipo, recontando toda a história do zero e tudo mais. Imagina só, por exemplo, a gente vê mais, assim, dos personagens. A Lola também poderia ganhar um destaque, porque ela aparece muito pouco na série. A gente vê um desenvolvimento melhor. Até mesmo a trama do Protoboy com o Roboboy e tudo mais. A Robogirl também ser uma personagem mais recorrente. Cara, seria legal um reboot totalmente sendo feito do zero, cara. Com uma história muito mais madura e tudo mais. Imagine só o quão bom seria. E de fato, porque a Cartoon Network não tem mais os direitos e tudo mais. E se ganhasse, iria para outra plataforma. Tipo, a Netflix, por exemplo. A Netflix poderia adquirir os direitos desse desenho, se ele tiver um potencial. Apesar que... Deixa eu ver se ele deixou aqui na descrição. Ah, ele deixou aqui o canal oficial na descrição aqui do vídeo. Deixa eu dar uma olhada. E sim, gente, a gente pode ver aqui... eu sou inscrito também, pra quem não sabe. As visualizações, tirando essas daqui, vamos entrar aqui com os mais antigos e tal. Mas com o número de visualizações aqui, o desenho em si tá bem... Até que tá bem relevante também. Então imagine só, por exemplo, o criador readquirir os direitos... Porra é essa, velho? Que isso? Aqui, ó. Mano, imagine só o criador, tipo... readquirindo os direitos e refazer totalmente do zero. Tipo, se o desenho ainda tá relevante pro público, a gente poderia ter, tipo, um reboot desse desenho. Tipo, refazendo do zero e tudo mais. Júnior Nicole também tá sendo refeito do zero. E tem inspiração como o Digital Circus e Divertidamente. Então, ou seja, as histórias vão ser mais maduras e profundas. Então, seria interessante de ver isso. E, cara, o episódio da Robogirl também é um dos mais vistos aqui. Caraca, o primeiro. Ok, enfim. Mas, cara, seria interessante da gente ver isso rolando. Enfim. No meu resumo de Robot Boy, teve alguns episódios que podem ser importantes ou interessantes que eu não falei, como é o caso do Robot Man, mas eu realmente quis mais focar na parte do Protoboy, que ele é realmente a única coisa linear que a gente tem dessa história. Sim, é verdade. O personagem mais interessante, não é? Entendi. Além de ser o único personagem realmente aprofundado, digamos assim. Aqui no meu canal eu costumo trazer vídeos mais voltados para animações independentes, mas eu acho que Robot Boy é uma animação que vale a pena trazer um holofote para que nós, tupiniquins, não nos esqueçamos dela. E claro, né, também para dar uma refrescada na memória de vocês, né, trazer uma nostalgia, ou talvez apresentar esse desenho para pessoas que não se lembram. Que nunca assistiram também, ou não se lembra. No caso, eu não me lembrava, não. Mas aí, em 2024, eu me relembrei do desenho. Acabei gostando. E aí, com isso, eu acabei fazendo aqui o Júnior Nicole totalmente reformulado. Fazendo algo interessante, pelo menos. E agora, o reboot da série
eu tô decidindo fazer algo mais da hora, mais legal. Dele. E a última mensagem que eu tenho pra passar é pedir pra que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo e me digam se vocês assistiam Robot Boy, se vocês lembram de assistir, o que vocês acham dessa série e se vocês compartilham a mesma opinião que eu, de que essa série poderia ter sido muito mais do que ela foi. Eu agradeço também a você que viu até aqui e agradeço também aos membros do canal por estarem sempre me apoiando, sendo Oka, Ans, Andy, Michael, As Memórias de Robin, Marina, Priscila, Show, Oli, Tomizito, JC, William Reis, Enzo Play, Tayane, Coralzita, Kaique, Link, Dri, Vitor, Stickman Master, JG Universe, Fire Gamer e Nugget. Vale também dar um salve ao Sailor por estar me apoiando em vários vídeos, um salve ao Ed Shed que fez fanarts muito legais do meu personagem, uma no estilo Gooseworks e outra no estilo BFD. Ah, olha só. Ah, é verdade. Nossa, me lembrou muito da Gooseworks. E um salve ao Gabriel Firmino, que estava fazendo uma UD FPE e me fez como um personagem dela. E também um salve ao Luiz Guzo, que também fez uma fanart do meu avatar. Se quiser mandar uma fanart pra mim, pode me mandar via e-mail ou Instagram. Minhas redes estão na descrição do vídeo. Ah, e o canal oficial do Robot Boy também vai estar na descrição. Assim como esse vídeo também vai estar na descrição do vídeo. Bom, gente, no mais é isso. Fiquem bem e eu vejo vocês em um próximo vídeo. Uma boa semana a todos e até mais. Obrigado. Cara, tipo, muito bacana o vídeo. Eu vou deixar também na descrição do vídeo aí pra quem quiser dar uma conferida. E também dar um apoiozinho pro cara também, né? Porque ele tá começando. Eu não sei como que ele começou o canal, mas o potencial tá muito bom, muito bacana. Tem muito potencial aí e tal. E bom, como eu disse, se em algum momento o próprio criador quiser fazer um reboot de Roboboy, esperamos que tenha. Até porque é um desenho que teve o seu potencial desperdiçado. Então, enfim. Então, tipo, teve o potencial que também foi desperdiçado mesmo. Então, totalmente. Eu tô de acordo também com o que ele disse. Então, de fato, eu acho que tem algumas coisas que também poderiam ter sido melhores. Até episódios também, que se fosse caso de fazer alguma de uma lore bem bonitinha, eu gostaria de ver alguma coisa a respeito. Mas, enfim. E, de fato, eu acho que nunca foi a audiência que caiu, né? Sim, acho que foi encerrado porque a Cartoon Network não queria mais fazer desenhos de coprodução. Mas, se em algum momento Roboboy ganhar um reboot, que vai ou na Netflix, ou faça de forma independente no YouTube, só que com financiamento. Fazer algo incrível, ousado, fazer algo majestoso, magnífico. Enfim. Bom, mas esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal para estar me ajudando. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E agora, dia 30 de julho, o filme de Júnior Nicole será disponibilizado aí, quanto nesse canal e no canal Geori. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. E a gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau!